Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. Nossa conversa hoje será sobre um tema que há algum tempo era considerado consenso em nossa sociedade, mas parece que a compreensão vem mudando um pouco nos últimos tempos: a importância da vacinação. As vacinas têm a função de estimular o nosso corpo a produzir respostas imunológicas a fim de nos proteger contra determinada doença. Elas são produzidas a partir do próprio agente causador da doença, que é colocado em nosso corpo, de forma enfraquecida ou inativada, apenas para estimular o nosso sistema imunológico. Ao vacinar a população, diminuímos a incidência de determinada doença. E à medida que toda a população vai sendo vacinada, os índices caem até que nenhum caso seja mais registrado, pois toda a população está protegida. A imunização tem resultados concretos no Brasil e no mundo. Em nosso país, já ocorreu a erradicação da poliomielite e da varíola, graças à utilização de vacinas. Isso apenas como exemplo. No programa de hoje, queremos falar da importância das vacinas, entender como elas atuam em nosso corpo, a responsabilidade dos pais e entender qual a razão das vacinas serem questionadas por alguns grupos na sociedade e suas consequências desse questionamento na disseminação de doenças. Para ajudar nessa conversa de hoje, nós vamos conversar com a pediatra e representante da Sociedade Goiana de Pediatria, a doutora Mirna de Souza. Seja bem-vinda, Mirna. Eu que agradeço. Olá a todos. É sempre muito bom e muito importante a gente parar um pouquinho para conversar sobre vacinação infantil nos tempos de hoje, né? Então, voltamos aí ao que a gente vivia há muito tempo, muitos anos atrás, na época dos nossos pais e avós, quando doenças infecto-contagiosas ameaçavam a saúde da criança, ameaçavam a vida da criança, né? Então, é muito, agradeço demais, parabenizo pela iniciativa e agradeço muito pela oportunidade. Então, vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto que parece que todo mundo já sabia e o pessoal deixou de saber. Aí eu já começo por aí. Por que as pessoas parece que deixaram de ver a importância, de perceber a importância da vacinação? O que aconteceu na ciência ou o que aconteceu na sociedade? As vacinas, elas são vítimas do próprio sucesso, da própria eficácia. Então, como a vacinação infantil, que foi feita durante anos, em massa, no mundo, de fato reduziu mortalidade infantil, reduziu circulação de doenças ameaçadoras, a gente parou de ter medo, né? Como se essas doenças tivessem desaparecido para sempre. Mas, na verdade, o único vírus que foi, de fato, erradicado do planeta Terra até aqui foi o da varíola humana. Os outros, a gente tinha, como o da polio, por exemplo, a gente tinha conseguido erradicar a doença, mas o vírus ainda existe no nosso planeta. E quando a cobertura vacinal cai, o vírus volta. Isso aconteceu com o sarampo, isso aconteceu com o vírus da polio. Nós estamos vendo agora aqui no Brasil, em São Paulo, surto de meningite. Então, são doenças infecto-contagiosas que ameaçavam de forma muito clara quem aqui, olha lá para os seus antepassados, para as famílias dos avós, aquelas eram famílias, né, com vários, 10 filhos, faltava um, faltava dois, era comum uma criança morrer de coqueluche, de tétano, era comum ter pólio, né, deficiências físicas ou morte, porque o vírus da pólio ele pode matar, sarampo e por aí vai. Então, o programa de imunização mundial e particularmente no Brasil, nosso Programa Nacional de Imunização foi tão eficaz que a gente conseguiu reduzir mortalidade infantil ao longo de anos de luta, de trabalho, e de repente, em função desse controle, a gente chegou num ponto de controle, as pessoas começaram a não ter mais preocupação, o cuidado em vacinar as crianças. As próprias campanhas, né? A gente tinha a campanha do Zé Gotinha, que vacinava todo ano, em massa, a população, elas começaram a ser descontinuadas, porque a doença estava sob controle. E aí a cobertura vacinal começou a cair. As pessoas começaram a ter acesso a informações erradas, falsas mesmo, né? As fake news, as famosas fake news, que são informações, às vezes, tiradas de contexto
ou maldosamente fabricadas para gerar dúvida, pânico, insegurança na população. E aí o resultado disso foi uma queda lenta, gradual e progressiva da cobertura vacinal, com o retorno de doenças infecto-contagiosas ameaçadoras para a vida e para a saúde das crianças. Bom, na minha família, minha família do lado da minha mãe, que são 18 filhos, na verdade, aliás, são 16, mas na verdade eram 19. 3 morreram de paralisia infantil. E um tio, até hoje, convive com as sequelas da polio, né? Ele constituiu família, tem os filhos perfeitos, graças a Deus, mas ainda hoje ele sofre as consequências da poliomielite, porque naquele tempo não tinha a vacina. Mas você disse aqui agora, nessa apresentação, que tem a erradicação da doença e o desaparecimento do vírus. Explica melhor essa diferença e quais são, por exemplo, doença que o vírus sumiu e aquelas que são erradicadas. Explica para mim isso, por favor. A gente considera um vírus erradicado quando você tem vários anos já sem a doença. Então, para cada vírus e para cada doença, esse intervalo, ele varia. Então, e aí, quando você atinge esse tempo, que é particular para cada situação, aí é que a vacinação é interrompida. Aí você pode dizer, não, esse vírus não circula mais entre nós. Então, eu posso parar de vacinar essa população e que esse vírus não vai voltar. É o que aconteceu, por exemplo, com a vacina, com o vírus da varíola, né? A varíola humana. A gente teve agora e tem a varíola dos macacos, mas é um outro tipo de vírus, da família da varíola humana, mas bem menos perigoso, bem menos ameaçador. Então, a poliomielite, por exemplo, e o sarampo eram doenças que estavam sob controle. Elas tinham desaparecido de circulação, mas a gente não atingimos ainda o tempo de ausência de doença no planeta para dizer que esse vírus estava erradicado. Então, ele sabidamente não estava erradicado. Por isso que a vacinação não foi interrompida até hoje. O que aconteceu foi uma descontinuação da vacinação, mas por parte da população, da sociedade, né? E quando isso acontece nesse intervalo, onde a doença não circulava, não aparecia, mas o vírus ainda existia, esse vírus ressurge. E aí ele ressurge e vai atrás de quem? Dos indivíduos não imunizados, dos indivíduos suscetíveis. E a gente tem hoje, infelizmente, uma parcela muito grande da nossa população infantil suscetível, por exemplo, ao vírus da polio, ao sarampo e outros vírus e bactérias preveníveis por vacina. Então vamos entender como é que a vacina atua em nosso corpo. Porque para nós leigos é estranho pensar que, por exemplo, a Covid, a gripe, não, eu vou receber o vírus para ficar imune a ele. E aí depois, ainda mais nesse caso de gripe, aí você pega um resfriadinho assim uns dias. Explica como é que funciona isso. Como é que o vírus chega, entra no corpo da gente, mas não provoca a doença? A gente tem, ao longo da nossa vida, inúmeros desafios imunológicos. Então, a gente entra em contato com vírus, bactérias, fungos, protozoários, uma série não vou falar parte, na verdade, de seres que têm potencial de infectar e provocar doença. Essa doença, ela é provocada quando existe um casamento entre o perigo desse agente e a imunidade dessa pessoa. Então, eu preciso ter um agente mais agressivo ou uma imunidade mais despreparada para que eu tenha quadros de doença, gravidade, ameaça à vida e morte. O que as vacinas fazem? Primeiro, é importante dizer que a vacina foi um dos avanços tecnológicos da humanidade que aumentou o tempo de permanência do ser humano no planeta Terra. O nosso corpo, ele é perfeito. Deus nos fez a sua imagem e semelhança de uma forma perfeita. Mas a gente não é imbatível. A gente tem fraquezas, a gente tem falhas. E o sistema imunológico também. A gente nasce com um sistema imunológico mais despreparado. Parte dos anticorpos são passados através da placenta para o bebê ainda no útero materno. Então, quando a gente nasce, a gente tem um pouco de anticorpo, que depende muito dos anticorpos que a mãe tem. Depois, ao longo da amamentação, quando essa criança recebe aleitamento materno exclusivo,
a criança recebe mais anticorpos da mãe, e aí esses anticorpos maternos, eles começam a cair nos primeiros meses de vida, e a criança começa a fazer os seus próprios anticorpos. Olha como a natureza é perfeita. Quando a criança é muito indefesa, ela recebe uma carga de defesa materna, mas essa defesa vai morrendo e a criança passa a ter que fazer a própria defesa. E como que ela faz isso? Através de desafios. Então, são os vírus, são as bactérias, e muitas vezes essa criança, diante desse desafio, não sucumbia, ela não conseguia, porque é um sistema imunológico em crescimento. Era quando a gente tinha mortalidades altíssimas na infância, né? Que é esse exemplo que você citou, na minha família também. Do meu lado materno e paterno, as duas famílias são desinteiradas. Os meus tios tinham um tio de cada lado que morreu ainda na infância. Então, a vacina, aí tiveram a seguinte sacada, mas e se a gente estimular esse sistema imunológico de uma forma não ameaçadora? Ou seja, eu vou apresentar para esse corpo o agente, mas sem capacidade de fazer mal. Então, foram feitas várias técnicas de vacinação, né? Ou o vírus ou a bactéria morta, sem poder de criar doença, mas com o seu organismo, né? Com a sua capinha de proteína e tudo mais, de maneira que a hora que esse agente entra no corpo através da vacina, ele não é capaz de provocar doença, mas ele acorda o sistema imunológico. Olha, tem um agente estranho aqui, nós vamos fazer anticorpo contra esse agente. E faz-se o anticorpo, porque se esse corpo entrar em contato com esse agente num outro momento, eu já tenho uma rede de exército, já tenho um exército preparado para a defesa. Eu posso injetar esse agente não morto, mas atenuado, que ele não está morto, mas ele já não tem capacidade de gerar doença, de provocar doença. E eu posso injetar partes desse agente, partículas, material genético. Então, quando se falou muito da vacina da Covid, que era uma tecnologia nova, como se fosse uma coisa que tivesse sido tirada do chapéu na pandemia, isso não é verdade. A vacina e a evolução da tecnologia vacinal, ela vem acontecendo ao longo dos anos. E essa tecnologia de RNA, de material genético de vírus, ela já vinha sendo estudada. O que a pandemia fez foi acelerar esse processo, porque, de repente, a gente tinha tudo o que era preciso para essa vacina sair rapidamente. A gente tinha muito doente, muita gente, né, com a doença e precisando ser vacinada. A gente tinha muito dinheiro, investimento do mundo inteiro, todos os países investiram em pesquisas, e a gente tinha muitos pesquisadores. Quando a gente juntou tudo isso com base no que já tinha da pesquisa, essa vacina saiu muito rapidamente. Então, a vacina ela não faz nada além do que estimular esse sistema imunológico. Agora, como que esse sistema imunológico reage a essa vacina? Cada um vai reagir de um jeito. Que ele vai provocar uma resposta e provocar anticorpo, esse é o objetivo da vacina. Mas isso também não acontece em 100% das vezes. A gente tem vacinas que imunizam cerca de 50%, 60% das vezes só. E ele pode provocar uma reação mais exacerbada, são as reações vacinais. Então, pode ter febre, dor no braço, dor no corpo, e quadros muito parecidos com o da doença. Porque, na verdade, o sistema imunológico entende que aquilo é a doença, só que muito mais leve, porque ele não é provocado pelo agente, ele é provocado pela própria reação do corpo. Então, não existe nenhuma vacina que é mais perigosa do que a doença que ela previne. E não existe nenhuma vacina, toda vacina, ela é monitorada e vigiada desde o momento da sua criação para o resto da sua existência. Então, reação vacinal, vigilância epidemiológica funciona. Então, a gente sabe exatamente quais as vacinas mais imunogênicas, que tem mais reação, as mais protetoras. Existe um trabalho muito sério de autoridades nessa área para dizer para a população, olha, é preciso vacinar. Doutora Mirna, você explicou bem, a gente até entende agora os efeitos colaterais que pode acontecer em algumas pessoas ao tomar uma vacina, como eu disse o exemplo da vacina da gripe. Eu tomo ela hoje, amanhã eu fico meio resfriadinho, depois passa. Mas durante a pandemia da Covid-19, a gente assistiu o avanço da ciência, né? E apareceu muita história assim, essa vacina tem uma eficácia de 55%, essa tem uma eficácia de 77%, e algumas pessoas falaram, eu quero essa e não quero aquela. Mas, em média, qual é o percentual de eficácia das vacinas? De todas, em uma média, se é possível fazer essa média. E também o seguinte, o que esse número está querendo dizer para a gente?
Uma vez, logo no começo da pandemia, assistindo uma entrevista de uma pesquisadora, ela deu um exemplo que eu achei fantástico. Ela falou assim, que a vacina é como se ela fosse o goleiro de um time de futebol. Existe o goleiro infalível? Não. Então, todo goleiro, por melhor que seja, ele está sujeito a levar ali um gol até um frango. O que faz o goleiro ser tão bom? O que faz o resultado desse jogo de futebol para esse time ser tão bom? É preciso um goleiro bom, mas é preciso uma defesa boa. Então, a vacina, ela pode ser boa o tanto que ela for. Ela vai ser mais eficaz no seu papel de proteger uma população se eu tiver muita gente vacinada. Então, um raciocínio, assim, você me perguntou da porcentagem de vacina. Varia muito. Então, tem vacina da gripe, por exemplo, é cerca de 57% de proteção. A vacina da Covid, da Pfizer, por exemplo, chega a 97%, 98% de proteção. Então, varia muito quando eu vejo dados estatísticos. Mas existe um raciocínio que funciona para todas elas. Quanto mais gente vacinada eu tenho, mais protegido a população está. Ou seja, se eu tenho uma vacina da gripe, que imuniza menos de 60% da população, mas eu tenho 98% da população vacinada, esses indivíduos estão muito mais protegidos do que numa população onde eu tenho uma vacina que imuniza 98%, mas eu tenho 40%, 50% da população vacinada. Porque quando eu não tenho muita gente vacinada, que é o que a gente chama de imunidade de rebanho, quando eu tenho essa imunidade de rebanho, o vírus não circula nessa população. Ou seja, eu reúno dois fatores de segurança. O meu poder de imunização dessa vacina, que nunca vai ser 100%, mas o poder de proteção do rebanho, do conjunto. Então, a receita de sucesso da vacina é vacinar o maior número de indivíduos possível, porque nenhuma vacina é mais segura, isoladamente, do que de uma população maciçamente vacinada. Agora, qual que é a responsabilidade dos pais aí em manter atualizado o cartão de vacina das crianças e quais as consequências de deixarem o cartão desatualizado? Prestar atenção. A gente costuma dizer assim, que pai, que mãe que não quer proteger seu filho, né? A nossa missão é de proteger os filhos. E quando a gente fala em proteger uma criança, o que vem primeiro, antes de mais nada, é proteger a saúde dessa criança. Como é que a gente protege a saúde do meu filho? Eu vou alimentá-lo adequadamente, eu vou protegê-lo de intempéries de clima, calor, frio, sede, fome, mas eu preciso protegê-lo de doenças infecto-contagiosas. Então, quando eu tenho, por exemplo, se eu tenho um surto de meningite, eu vou diminuir, vou ficar atento, não vou levar meu filho na casa de alguém que está com uma doença infecto-contagiosa, isso é proteção. E a vacina é a única maneira de proteger doenças infecto-contagiosas comprovadamente eficazes. Então, é muito importante que a família e os pais prestem atenção nesse cartão de vacina. Onde que essa conversa acontece? Dentro do consultório do pediatra. O pediatra é o especialista em criança. O pediatra é o profissional que está ali para orientar a vacinação, orientar a alimentação, ver se está crescendo e ganhando peso adequadamente, fazer orientações em relação à saúde física e emocional das crianças. Infelizmente, a gente tem no nosso país uma deficiência da assistência em pediatria, principalmente na rede pública, por falta de investimento histórico, né, no nosso país. Então, a gente tem a falta da consulta do pediatra. Então, a gente perdeu aquele, pelo menos, né, numa grande porcentagem das vezes, a gente perdeu aquele vínculo da conversa preventiva e do porquê é tão importante vacinar. Então, pais responsáveis, olhem o cartão de vacina dos seus filhos, atualizem esse cartão de vacina, vão lá na consulta do pediatra preventiva. O pediatra não deve ir só quando está doente, tem que ir quando está saudável, para prevenir doenças. Doutora Mirna, essa é uma importância da pediatra. É importante dizer que as vacinas que estão ali previstas no cartão, todas estão disponíveis na rede pública de saúde? Todas estão disponíveis na rede pública de saúde. A gente viveu desabastecimento de vacina há alguns anos atrás, e isso foi um outro fator que no Brasil agregou aí a esse caos que a gente está vivendo de cobertura vacinal infantil.
Então, além da gente ter... primeiro, a gente já vinha aí numa queda, né, da cobertura vacinal. Vivemos, há alguns anos atrás, desabastecimento de vacina, mas isso não acontece hoje mais. Então, hoje a gente tem vacinas disponíveis no postinho de saúde, lá, oferecidas pelo SUS. Vacina para pólio, sarampo, rubéola, cachumba, tétano, enfim, são todas as vacinas que a criança precisa receber. Bom, com o advento da vacina anti-Covid-19, Papa Francisco convocou a Igreja ao esforço mundial de mobilização pela vacinação e justa distribuição entre todos os países do mundo, especialmente os mais pobres. Disse o Papa, abre aspas, vacinar-se com vacinas autorizadas pelas autoridades competentes é um ato de amor. E ajudar a fazer de modo que a maioria das pessoas se vacinem é um ato de amor. Amor por si mesmo, amor pelos familiares e amigos, amor por todos os povos. Fecha aspas. Então, com esse pensamento do Papa Francisco sobre a importância da vacinação, eu agradeço a participação da doutora Mirna de Souza, que é pediatra e membro da Sociedade Goiana de Pediatria. Obrigado por nos ajudar a entender a importância da vacinação, que, como você disse agora, está aí disponível no Programa Nacional de Vacinação, nos postos de saúde de graça. É só o papai e a mamãe levar a criança lá. Obrigado pela participação, doutora Mirna. Eu que agradeço, obrigada. E vamos lá, né? Vamos exercitar esse amor. Vamos nos vacinar. Muito obrigado, Deus abençoe e obrigado a você que acompanhou o Ponto 3 de hoje. Até a próxima.